Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo para mais um momento de versículos que alimentam. Hoje vamos falar um pouquinho no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. É um texto bem conhecido, onde Elias estava numa caverna, fugindo de Jezabel, e ali começa a colocar, ele sentir medo daquela situação, do que poderia acontecer. E diz assim, ele começa a falar com Deus: tenho sido muito zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então Deus fala para Elias: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto muito forte, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo intenso, mas o Senhor não estava no fogo. Mas depois do fogo, veio o som de um suave sussurro, e o Senhor falou com Elias. Deixa eu falar para você. A maneira de Deus agir não é a maneira que nós queremos que Ele haja. A maneira de Deus agir não é no alarido que muitas vezes queremos. Não é no bater de tambor. Não é no rodar, não é no gritar, mas é no acalmar a alma. Porque Deus fala da forma como Ele quer. Note que veio um grande terremoto. Às vezes estamos esperando sinais no céu para ter a presença. Às vezes estamos querendo algo diferenciado. Olha, se um pássaro assim ou assado pousar na minha janela, é Deus falando. Queremos dar ordens a Deus, ao invés de querermos ser obedientes e ouvir a palavra do Senhor. E quando Elias se coloca na porta ali da caverna, muitas vezes também quando nos colocamos em pé para falar com Deus ou de joelhos, mas falta uma posição espiritual para ouvir a voz de Deus. E que posição é essa? O acalmar da nossa alma, o acalmar do nosso eu. É deixar o nosso eu de lado, é deixar a situação de lado para apenas ouvir o que Deus quer fazer conosco. E quando nós nos entregamos a Ele, não importando situações, Ele aparece. Veja que aqui, Elias esperava que ele estava num terremoto, que ele estava num vento, que ele estava no fogo, mas ele vem numa voz, num som de um suave sussurro. E hoje, ele quer falar no sussurro ao seu coração e à sua alma. Se aquieta, porque eu continuo sendo Deus. Se acalma, porque eu sempre estou ao seu lado. Compete a você deixar nas minhas mãos aquilo que você não pode mais fazer. Ei, Deus está falando com você. Se você fez a sua parte, Elias, agora deixa com Deus, porque Ele sabe o que Ele tem que fazer. Não adianta você falar: irmão, mas eu fiz tanto, mas eu matei tantos. Elias estava se justificando. Só eu fiquei. Mas tanto. E se você continua o texto, fala assim: olha, você pensa que eu não tenho mais de 7.000 que não se dobraram também a Baal? Você não é a última Coca-Cola no deserto, Elias. Apenas espere a hora e o tempo que eu quero falar com você. E hoje Deus está falando para você. Acalma seu coração. Me busque mais na sua alma e menos em alaridos. Menos em desesperos. Porque quem se desespera não conhece o Deus que aqueles que esperam apenas ali, no sussurrar, conseguem ouvir a voz dele. Seja desta forma como Deus quer agir com você. Eu não sei a forma que Ele quer falar com você, mas uma coisa eu digo: Ele quer falar com você. Portanto, se você tem um cantinho, longe do barulho, longe dos ventos, longe dos terremotos, longe daquelas pessoas que, mas será que é isso? Será que é aquilo? Ele vai falar por ali, ele vai falar por assado? Não. Procure um cantinho que Deus vai falar com você. É aqui que eu quero falar. Ele falou com Elias: se posicione ali. Talvez ele fale com você: se ajoelhe aqui. Ei, se tranca no seu quarto. Ei, vá para longe. Vai lá, senta naquela árvore bem longe, bem ali no cantinho ali, que é ali que eu vou falar com você. Eu não sei a forma, mas eu sei o seguinte, que Deus diz para você: eu nunca vou deixar só os que me buscam em espírito e em verdade.
fique com mais este momento de versículos que alimentam. E que eu e você possamos aprender que quando nós exigimos ouvir a voz de Deus, talvez seja porque os nossos medos falam mais alto, mas quando nós nos calamos, apesar do medo, aí sim Ele fala aos nossos ouvidos. Talvez nem com uma voz audível, mas com sussurros, você vai conseguir entender. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos Deus agir, a nossa alma escuta aquilo que os ouvidos naturais nunca vão conseguir ouvir. E no sussurro, Ele diz para você: eu continuo sendo Deus, apenas confie. Em outras palavras, querido, às vezes, para ouvir a resposta de Deus, nós precisamos silenciar o barulho da nossa alma, do nosso medo e falar: Senhor, simplesmente isso, Senhor, estou aqui, fala comigo. Que Deus abençoe a todos em mais um momento de versículos que alimentam graça e paz, família linda, pescadores de almas.